Ano Bíblico, 10 de janeiro. Gênesis, capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: As crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: As que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses,
quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e, se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: "Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres." Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: "Qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós 2. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e, na noite passada, ele manifestou a sua decisão." Labão respondeu a Jacó: "As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós 2. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé como coluna, e disse aos seus parentes: "Juntem algumas pedras." Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: "Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje." Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: "Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você." Disse ainda Labão a Jacó: "Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós." Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Gênesis, capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim.
Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometestes: esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú, quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e, todavia,
minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Gênesis, capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações.